Por dentro do lance. Olá, amigos e amantes do futebol pernambucano. Começando por aqui mais um programa Por Dentro do Lance. Eu sou Adriano Cordeiro e a gente vai falar sobre o clássico dos clássicos. No programa de hoje a gente vai falar também sobre a rodada do Campeonato Pernambucano, o jogo entre Santa Cruz e Central. Vamos falar também sobre a classificação do Campeonato Pernambucano, tudo que rolou e como anda seu time, né? Seu time de coração. Mas antes da gente seguir, quero que você se inscreva em nosso canal, curta, compartilhe, convide os amigos para ficar com a gente aqui no programa Por Dentro do Lance. Por dentro do lance. Chegamos agora com as notícias do Náutico, que sem torcida, sem treinador, fez o Leão miar dentro da Ilha do Retiro. E para falar sobre isso a gente chama Eduardo Gadelha. Por dentro do lance. Alô, Adriano Cordeiro, alô, você ligado no programa Por Dentro do Lance. É exatamente isso, Adriano. É exatamente isso, você que me escuta aqui no programa Por Dentro do Lance. Sem torcida e sem treinador, o Timbu faz o Leão miar na Ilha do Retiro. Como assim? Como assim? Sem torcida e sem treinador? Pois é, a justiça proibiu, né? Foi jogo de uma torcida só, torcida do mandante. E o treinador não estava presente em campo porque ele fez uma cirurgia para recuperar o tendão de Aquiles. E como é que foi o jogo, Eduardo? O que é que você viu para falar um pouquinho sobre a vitória do Náutico em cima do Sport? Bem, amigos do Por Dentro do Lance, Adriano Cordeiro, o jogo do Náutico foi um jogo atípico. Fazendo uma breve análise desse jogo, a gente pode dizer que o jogo do Náutico foi um jogo atípico. O Marquinhos Santos, treinador do Náutico, entrou com um time do esquema 4-5-1, que é o famoso bumbum na parede, não passa nada. E em dois momentos de ataque que o Náutico teve oportunidade, conferiu, foi lá e fez 2 gols, aos 15 minutos do segundo tempo e aos 48 já dos acréscimos, né? Fazendo então o segundo gol, sacramentando a vitória contra o Sport. E destaque para ele, Samuel Otsanya, o nigeriano que está lá no Náutico arrebentando com o jogo quando entra. Então é isso, próximo jogo do Náutico é na quarta-feira contra o Santa Cruz de Natal, dia 19, né? E em seguida pega o decisão pelo Pernambucano e dia 26 de fevereiro também lá em Maceió contra o CSA. Destaque para a estreia do Náutico contra o Santa Cruz de Natal, dia 19, próxima quarta-feira. Eduardo, mas voltando para o Campeonato Pernambucano, quem foi o destaque para você nesse clássico dos clássicos? Teve um jogador que acabou com o meio de campo e a defesa do Sport quando teve com a bola, que meteu medo, né, no time tão bem treinado pelo Pepa, mas que não soube segurar o Samuel Otsanya. Eu tinha falado já sobre ele, mas ele foi o grande destaque. E também não deixo de lado o segundo gol, que foi de Igor, que foi um golaço. Arrancou ali da defesa, passou pelo meio de campo, foi pela ponta esquerda e na saída do goleiro deu aquela velha cavadinha e fez o segundo gol, sacramentando a vitória do Náutico. Eduardo, sobre o segundo gol tem uma polêmica rolando. Foi falta ou não foi, Eduardo? Olha só, a grande parte da torcida rubro-negra diz que foi falta, né? Mas os alvirrubros estão aí no lucro e não querem nem saber dessa discussão se foi falta, se não foi falta. Tá lá no placar 2-1 Náutico, segundo colocado do Pernambucano. Tranquilo então. Então quinta-feira a gente volta no próximo programa aqui falando sobre a estreia do Náutico na Copa do Brasil. Eduardo, daqui a pouco eu conto com você aqui falando uma curiosidade. Já deixa a deixa aí pra gente. Você vai falar sobre quem? Ok, Adriano, forte abraço para você e para os amigos ligados no Por Dentro do Lance. Daqui a pouquinho eu volto falando sobre o Decisão. Daqui a pouquinho, até já. Por Dentro do Lance. Muito bem, a gente chega agora para falar sobre a classificação do Campeonato Pernambucano, para você saber como é que está o seu time de coração. A gente chama Sérgio Nascimento, mas antes
quero que você se inscreva em nosso canal, dê seu like, compartilhe com os amigos e fique com a gente aqui no programa Por Dentro do Lance. É com você, Sérgio. Muito bem, Adriano. Nesta primeira fase do Pernambucano está assim. Em primeiro lugar está o Santa Cruz, com 19 pontos. Em segundo lugar está o Náutico, com 16 pontos. Em terceiro lugar vem o Maguari, com também 16 pontos. Em quarto lugar, nesse G4 do Pernambucano, vem o Sport Clube do Recife, com 12 pontos. Aí continuando a tabela, né? Em quinto está o Retrô, com 12 pontos. Em sexto, o Decisão, com 10 pontos. Em sétimo lugar está o Jaguar, com 8 pontos. Em oitavo está o Central, com 6 pontos. Em nono lugar está o Afogados, com 5 pontos. E por fim, em último lugar, está o Petrolina, com apenas 3 pontos, Adriano. Muito bem, Sérgio. E diz pra gente aí quais são os próximos jogos da próxima rodada aqui do Campeonato Pernambucano. Muito bem, Adriano. Os jogos são os seguintes. São todos nona rodada, próximo sábado, às 16 horas e 30 minutos. Vai ser tudo no mesmo horário. E o trio chamado Trio de Ferro vai tudo jogar fora de casa. Petrolina versus Sport, lá no Paulo Coelho. Em Odilon Ferreira, no estádio Odilon Ferreira, vai jogar o Decisão contra o Náutico. Na Arena Pernambuco, estará lá jogando o Maguari contra o Santa Cruz. No Arruda estará o Jaguar contra o Afogados. E por fim, lá no Lacerdão, em Caruaru, estará jogando o Central contra o Retrô. Lembrando, todas essas partidas, a nona rodada será tudo no mesmo horário. Vai ser às 16 horas e 30 minutos, Adriano. Muito bem, Sérgio. A gente agradece a sua participação aqui no programa Por Dentro do Lance. E a gente volta daqui a pouquinho trazendo as informações do Santa Cruz. Valeu, Sérgio, um abraço para você e até a próxima. Até a próxima, Adriano. Por Dentro do Lance. Segue o líder, a gente está de volta agora para falar sobre o líder do Campeonato Pernambucano que fez a sua nova vítima, que foi o Central. E para falar sobre o Santa Cruz, a gente chama Enaldo Farias. Mas antes, quero que você se inscreva em nosso canal, compartilhe, curta, chame os amigos para ficar aqui com a gente no programa Por Dentro do Lance. É com você, Enaldo. Por Dentro do Lance. Olá, equipe do Por Dentro do Lance. Enaldo na área para falar do Santa Cruz. O que mais parecia um conto de literatura de cordel futebolística, em que a Patativa do Agreste cantou um canto de amor do sertão na tentativa de encantar para acabar com o casamento do mais querido Santa Cruz e seus pouco mais de 25 mil torcedores apaixonados. A gente viu um Central de Caruaru desafinar o seu canto de amor, não resistindo à força do tricolor e logo caindo de joelhos, rogando por compaixão e misericórdia ao Santinha, que não perdoou, viu? Porém, logo no início da partida, o Santa Cruz teve a chance de iniciar ganhando com um pênalti marcado em cima de Tiaguinho, batido por João Pedro, que viu o seu chute bater no travessão. Até que no início do segundo tempo, numa investida do Central com um pênalti a favor batido por Boaci aos 5 minutos, que mais à frente foi expulso numa disputa de bola perigosa, o Central abriu o placar. Até que mais adiante o Santa Cruz se impôs e de virada garantiu a vitória contra o Central de Caruaru, com gols de Matheus Melo aos 12 minutos e Everton Felipe aos 34. E sendo assim, o Santa seguiu por sua força, fé e raça, que não deixa esse time baixar a cabeça e perder o foco no objetivo hoje alcançado, deixando claro para a equipe da Patativa que o que Deus uniu ninguém separa, nem mesmo o canto de uma patativa desentoada. E essa lua de mel está só começando. E o Santa segue, viu, Adriano, invicto
a 3 jogos sem perder na liderança da classificação com 19 pontos. E agora vai esperar a 9ª rodada, que acontece no próximo sábado 22, às 16h30, contra a equipe do Maguari na Arena de Pernambuco, para assegurar sua classificação às semifinais. Esse foi um breve resumo sobre a equipe do Santa Cruz. Por dentro do lance. Muito bem, Naldo. E o próximo jogo do Santa Cruz, ele vai enfrentar o Maguari na Arena Pernambuco. E qual é a expectativa tanto de público quanto em relação ao Santa? O Santa, a essa altura do campeonato, já está naquela fase de tirar o pé do acelerador ou continuar acelerando? O próximo jogo, né, contra o Maguari, na verdade é Maguari e Santa Cruz, o Maguari mandante. Não existe essa de tirar o pé do acelerador. O Santa Cruz tem um objetivo, e é óbvio que um time, como eu falei anteriormente, que vem parado, mas ele não pode pensar em colocar pé no acelerador e pensar dessa maneira, não. Ele está pensando no objetivo, que é conquistar a vitória, chegar à semifinal e possivelmente à final para disputar o título. Tranquilo então, não. A gente agradece a tua participação aqui no programa Por Dentro do Lance. No próximo programa a gente fala um pouquinho mais sobre essa expectativa de jogo contra o Maguari. Obrigado e até a próxima, Reinaldo. Ok. E Adriano, um abraço, até a próxima. Um abraço para você e a toda a equipe do Por Dentro do Lance. Por dentro do lance. E agora a gente chega para falar sobre as curiosidades do Campeonato Pernambucano. Esse ano nós temos o Decisão Futebol Clube. Você conhece a história? Você sabe de onde é? Você fica sabendo com a gente aqui no Por Dentro do Lance. Eu chamo Eduardo Gadelha. Fala pra gente, Eduardo, por que Decisão? De onde é Decisão? Decisão Futebol Clube, disputando a elite do Campeonato Pernambucano. Muito bem, Adriano. Abraço para você, abraço para o amigo ligado no Por Dentro do Lance. Vamos a mais uma curiosidade, né? Vamos conhecer o Decisão Sertânia Futebol Clube. Decisão Sertânia ou simplesmente Decisão. Fundado em 28 de outubro de 1996 como a Sociedade Esportiva Decisão Futebol Clube e posteriormente Decisão Futebol Clube, conhecido como Bode do Mochotó. Exatamente, Bode do Mochotó. E também como Alviazulino, mas a torcida prefere chamá-lo, sabe como? Alviazulino Sertaniense. Que maravilha! O estádio do Decisão é o Odilon Ferreira, com capacidade para 2.500 pessoas. Tá? O seu maior patrocinador é a Prefeitura de Sertânia. O Decisão foi campeão pernambucano em 2019 da 2ª Divisão. Já em 2022, o Decisão fundiu-se com o Sertânia para disputar exatamente a 2ª Divisão daquele ano. Hoje, o Decisão está disputando a elite do Campeonato Pernambucano e disputando as melhores colocações, hein? Se eu não me engano, se eu não estiver enganado, hoje o Decisão é o único time do interior classificado para o quadrangular decisivo ali, para ver quem vai para a semifinal do Pernambucano. É isso aí, Adriana. Forte abraço e até a próxima, você ligado no programa Por Dentro do Lance. Por dentro do lance. Muito bem, a gente fala agora sobre o Sport Clube do Recife, que entrou em campo no último domingo para jogar contra o Náutico e mais uma vez decepcionou a torcida. Para falar sobre o esporte, a gente chama Sérgio Nascimento. Mas antes, se inscreve no nosso canal, compartilha com os amigos, chega junto para ficar por dentro do lance. Por dentro do lance. É com você, Sérgio Nascimento. Muito bem, Adriano Cordeiro. Para um público de 13.023 testemunhas, infelizmente viu o Sport Clube do Recife perder mais um clássico, desta vez contra o Náutico.
O Timbu tirou onda com o Leão, viu? A começar que a equipe de Rosa e Silva iniciou uma marcação com linhas baixas, deste modo parando de uma certa forma o ataque leonino. No primeiro tempo, Lucas Lima teve que ser substituído porque teve um desconforto na coxa. Aí quem Pepa botou no lugar? Barleta. Mas foi uma substituição errada, porque deveria ter colocado Rodrigo Atêncio, por ele ter as mesmas características ou parecidas com Lucas Lima, para ficar no meio de campo, mas ele infelizmente não fez isso, botou Barleta. Fora isso, o time estava muito sem criatividade, estava a bola pingada o tempo todo, quando tinha cobrança de falta, era só na barreira o tempo todo, e chamou muita atenção a falta de criatividade do Pepa, mais uma vez que ele comprometeu a partida. Por dentro do lance. Vamos agora para as atenções voltadas para o próximo confronto do Sport pela Copa Nordeste contra o Motoclube, nesta quarta-feira, dia 19 de fevereiro, na Ilha do Retiro, Adriano. Quais são os preparativos então do Sport, depois de 3 derrotas praticamente aí nos clássicos, enfrentar um time como o Motoclube, que a gente sabe, né? Não é tradição no campeonato, e o Sport nunca perdeu do Motoclube. Começou já os preparativos para esse jogo contra o Motoclube nessa quarta-feira, às 19 horas. Porém, o que acontece? É outro tabu, hein? Todo mundo tá com bigode, viu? Tá com bigode no molho, viu? Porque é mais outro tabu. E três clássicos que Pepa perde. Agora, o Motoclube, ele não ganhou nenhuma vez pro Sport. O Sport ganhou 4 e empatou 2. E chama a atenção esse confronto, né? Porque é mais um tabu e vai ser na Ilha do Retiro, minha gente. Digamos assim que o público deverá ser mais ou menos parecido com a quantidade que teve no clássico, uns 13 mil ou mais ou menos, porque a torcida anda meio desafiada com o técnico Pepa. Adriano. Bom, tô sabendo também que para esse confronto aí já tem reforço chegando na área, ou esse reforço vai ficar para depois, Sérgio? Bem, ele chegou hoje na Veneza Brasileira. Todo mundo está sabendo que o Sport Clube do Recife está precisando de volante. E esse que chegou, um volante. Ele é um colombiano. O nome dele é Cristian Rivera, de 29 anos. Ele vem para reforçar o Sport nessa área de volante, né? E tem mais. Ele veio fazer teste médico hoje. E se sabe que vai o contrato dele até 2028. Então, esse que chegou mais um reforço no Sport, desta vez o tão volante esperado pelo Sport chegou. Ele está fazendo testes físicos e breve entrará nesse elenco para reforçar. Adriano. A torcida rubro-negra está precisando de reforços, né? Mas vamos falar um pouquinho. Eu vi que saiu uma nota hoje sobre os torcedores que jogaram objetos no Clássico. Fala pra gente aí, Sérgio. Pronto, o Sport Clube do Recife hoje divulgou uma nota dizendo que graças à facilitação dessa tecnologia do reconhecimento facial, foram identificados os tais torcedores que jogaram objetos no gramado e até pedras, viu? Uma dessas pedras acertou o massagista do Náutico. Foi colocado isso na súmula e eles foram punidos. Foram 3 ao total, 3 torcedores. 2 desses torcedores vão ficar 180 dias sem poder entrar no estádio e o terceiro torcedor vai ficar punido com 90 dias sem entrar na Ilha do Retiro, Adriano. Por dentro do lance. Chegando agora para falar sobre a Copa do Nordeste, a classificação, os próximos jogos do Náutico e do Sport. Para falar sobre a classificação e jogos, a gente chama Sérgio Nascimento. É com você, Sérgio. Muito bem, Adriano. Liderando o grupo A da Copa do Nordeste, vem o Vitória da Bahia, com 7 pontos. Em segundo está o Fortaleza, com 6 pontos. O Sport vem em terceiro, com 6 pontos. Em quarto lugar está o Altos, com 4 pontos. Em quinto vem o Souza, com 3 pontos. Em sexto está o CRB, com 3 pontos. O Motoclube é o penúltimo do grupo A, com 2 pontos. E o último do grupo A é o Ferroviário, com apenas 1 ponto. Aí já indo para o grupo B, em primeiro lugar está o Bahia, com 7 pontos. O CSA está com 6 pontos.
Em terceiro está o Confiança, com 4 pontos. E em quarto vem o Ceará, com 4 pontos também. Em quinto está o Náutico, com 4 pontos. Em sexto, o América do Rio Grande do Norte, com 4 pontos. Em penúltimo lugar, o Juazeirense, com 2 pontos. E o último do grupo B é o Sampaio Correia, com apenas 1 ponto, Adriano. Muito bem, a gente quer saber quando é que o Náutico e o Sport jogam pela Copa do Nordeste, Sérgio. O Sport Clube do Recife vai enfrentar o Moto Clube no dia 19 de fevereiro, às 19 horas, na Ilha do Retiro. Já o Náutico vai enfrentar o CSA na casa do CSA na quarta-feira, dia 26 de fevereiro, às 21 horas e 30 minutos, Adriano. Muito bem, a gente agradece a sua participação aqui no programa Por Dentro do Lance e a gente volta na próxima quinta-feira falando sobre a rodada do meio de semana. Sérgio, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Por Dentro do Lance. Muito bem, chegamos ao final de mais um programa Por Dentro do Lance. Para você que ficou com a gente até agora, eu agradeço o seu carinho. Já convido você para se inscrever em nosso canal, curtir, compartilhar, chamar os amigos. Também quero agradecer aqui a nossa equipe: Eduardo Gadelha, Enaldo Farias, Sérgio Nascimento, Sam Robert, Orlando Sérgio, essa galera trabalhadora aí para trazer esse programinha e a gente vai fazendo de tudo para melhorar aos poucos, tá bom? Quero agradecer também aos nossos patrocinadores: Luciano da Elétrica Lima, Júnior da M2 Veículos, um abraço também para Marcos da PowerPay, pessoal da farmácia FTP, um abraço para todos vocês que estão curtindo com a gente, tá bom? Também um abraço para o Eclipse Motel, o pessoal que está lá também dando aquela maior força pra gente. Quinta-feira a gente tem novo encontro aqui no programa Por Dentro do Lance. Agradeço a vocês e até a próxima. Por Dentro do Lance.